Filipenses 2, verso 12, o título que tem aqui na minha Bíblia é Brilhando como Estrelas. Diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora em minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Nós recebemos de Deus muitos benefícios que vieram com a nossa salvação. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, a palavra diz que nós fomos transformados. As velhas criaturas agora passaram a ser filhos de Deus. O velho homem agora se renova para um novo que caminha para a eternidade. O Senhor Deus, Ele nos concedeu algo maravilhoso e com esta salvação nós desfrutamos de alguns benefícios. De termos uma nova mente, a mente de Cristo, de termos o fruto do Espírito em nós, que nos leva, a ter um caráter aprovado por Deus, a desenvolver a paciência. Deus em nós agora, que começa a trabalhar e nos garante que a obra que Ele começou, Ele vai terminar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. Sobre aquilo que nós recebemos de Deus juntamente com a nossa salvação. Quando nos tornamos novas criaturas. Regiane, Deus nos deu algumas coisas que nós precisamos reivindicar. E é isso que a palavra de Deus nos desperta nesta manhã, para reivindicarmos isso. Por isso que Paulo diz assim: ponham em ação a salvação de vocês. Colocar em ação, colocar em movimento a salvação. Tudo aquilo que nós recebemos, que nós temos direito, nós precisamos pôr isso em ação. Assim como Paulo disse para Timóteo, exerça o ministério que a ti foi concedido, pela imposição das mãos dos presbíteros. Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, você já recebeu, já está em você, mas você precisa ativar isso que está em você. Você precisa colocar em prática esse movimento, você precisa vivê-lo. E nós somos desafiados a colocar em prática, exercer a nossa salvação, exercer o nosso chamado, exercer o nosso ministério. E aí no verso 13, Paulo diz algo maravilhoso. Diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, esse desejo que brotou no meu coração, no seu coração, de realizarmos a obra do Senhor, de pregarmos o Evangelho, de desenvolvermos um caráter aprovado, de fazermos boas obras, de que resplandecem em nós a luz de Deus. Esse desejo que já queima em seu coração, no meu coração, é algo que foi implantado por Deus. O desejo pela santificação, para abandonar o pecado, abandonar as más obras, o desejo que já está ardendo em nosso coração, que foi colocado por Deus. A Bíblia diz que Ele concede tanto o desejo quanto o realizar. Por que Deus nos deu esse desejo de viver o seu reino, de fazer a sua vontade? Porque Ele quer realizar. Assim como Ele colocou a vontade, o desejo, Ele quer realizar em nós. Por isso que Paulo diz: coloque em ação a fé de vocês. Comece a experimentar e a viver aquilo que já está queimando no coração. A vontade que já temos, o desejo que já temos, Ele nos chama para pôr em ação. Assim como aquele homem que estava sentado na porta do templo, na porta formosa. E aí diz a palavra que vinha subindo ao templo Pedro e João. E eles encontraram esse homem, um aleijado, um pedinte, que estava ali na porta, e ele estendeu as mãos, achando que receberia deles alguma coisa. Receberia deles, na verdade, algumas moedas. Mas Pedro, olhando para ele, disse:
Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, quando Pedro falou isso, com fé, com coragem, aquele homem foi curado. Mas agora ele precisava de uma ação, ele precisava obedecer, ele precisava responder. A ordem veio, levanta e anda. Mas imagine se aquele homem não atendesse a ordem. Se ele começasse a questionar, não há condição, eu estou há tantos anos assim, há tanto tempo, né, que eu estou enfermo, que eu estou aqui nessa condição, não há força na minha perna, como é que eu vou responder essa ação? E é assim que às vezes nós agimos, queridos, nós ficamos questionando, Deus nos chamando, põe em prática a salvação de vocês, olha, faça aquilo que eu mandei vocês fazer, faça aquilo que já está queimando no seu coração para fazer, e a gente não tem coragem de levantar, e muitas vezes ficamos ali sentado, mendigando, né, na graça, sendo que tudo já nos foi dado. Então a palavra de Deus, ela vem dizendo, olha, o Senhor colocou o desejo, e é Ele que vai realizar, mas para isso eu preciso obedecer, preciso levantar e andar, preciso colocar em movimento. E aquele homem, diz a palavra, que num salto ele se pôs de pé. E ele não só foi curado, mas ele aprendeu a andar. Porque não adianta só ter saúde, ele precisava ter equilíbrio, ele precisava desenvolver os movimentos, né? Todo esse trabalho que as crianças fazem, né? O meu neto Noah, agora que ele já está habilidoso aí, mas ele começou gateando, foi levantando, arriscando os primeiros passos, agora ele já corre de um lado para o outro. Mas aquele homem, num salto, ele começou a andar, ele já entrou para o templo, louvando a Deus, glorificando a Deus. Você percebe que a primeira ação desse homem foi glorificar a Deus, foi entrar no templo. Aquele homem não podia entrar no templo, porque alguém que tivesse uma deficiência não podia entrar no templo. Mas agora ele restaurado, a primeira coisa que ele faz é entrar no templo e glorificar a Deus. Imagine quanto tempo estava queimando no coração dele. Todos os dias ele ficava ali na porta pedindo esmola, vendo entrar ali os sacerdotes, vendo entrar ali os escribas, vendo entrar ali, né, todas aquelas pessoas que vinham ao templo, os adoradores, os levitas. Quem sabe ali da porta ele ouvia o tocar dos instrumentos, ouvia ali os louvores que eram entoados a Deus, os salmos, e quanto ele desejava entrar, Deus colocou o desejo no coração dele, e depois Deus deu a ele condição dele entrar e fazer aquilo que já estava queimando no coração dele. Levanta e anda. É Deus que realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. E nesta manhã o Senhor te convida, se coloque em movimento, comece a fazer, o desejo já está aí. O mesmo Deus que pôs o desejo, Ele é poderoso para realizar esta obra na minha e na sua vida. Vamos orar nesta manhã? Querido Deus, diante desta palavra, Senhor, que veio ao nosso coração esta manhã, nos desafiando, Pai, a entrar no movimento do Espírito. Aquilo que o Senhor está gerando em nós, o desejo, a vontade, Pai, o Senhor quer tornar isso realidade, porque é o Senhor que nos conduz a isso, colocando primeiro o desejo, assim como Sara desejou ser mãe, e o Senhor depois deu a ela o filho da promessa. Ó Deus, assim como tantos desejaram realizar algo em Tua obra, e depois o Senhor veio e concedeu. Ó Deus, a história que nós lemos sobre o grande evangelista Billy Graham diz que um dia ele entrou na casa de Wesley em uma excursão, e quando deram falta dele, o encontraram ali no quarto, no escritório, dizendo: faça de novo, faça de novo, faça de novo. O Senhor colocou o desejo no coração dele de evangelizar, e depois o Senhor realizou. Quantos desejos, Senhor? Desejo genuíno que vem do seu coração para o nosso coração, que está invadindo, Senhor, o coração dos teus filhos, Pai. O desejo de pregar a palavra, o desejo de contribuir, o desejo de participar, o desejo de servir, o desejo de fazer parte, o desejo de mudança de vida,
o desejo de abandonar alguns pecados que insistem e persistem em ficar, o desejo de ser uma referência, de poder declarar, como Paulo disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O Senhor tem colocado esse desejo em nós, porque o Senhor vai realizar. E nós queremos reivindicar, ó Pai, as tuas promessas, que dizem respeito àquilo que a salvação nos trouxe. Nós queremos o fruto do Espírito em nós, Pai. Queremos produzir boas obras, queremos ter paciência, longanimidade, bondade, perseverança, domínio próprio. Ó Deus, nós reivindicamos esta manhã tudo aquilo que nos foi dado na salvação. Não que merecíamos, ó Pai, mas o Senhor conquistou para nós e nós queremos viver. Nós queremos ter fé, nós queremos ter poder, autoridade no Teu nome para repreender os espíritos maus. Queremos ter discernimento, Senhor, dos espíritos. Queremos entender as situações. Por isso acrescenta, Senhor, a nossa fé. Acrescenta, Senhor, a perseverança. Dai-nos foco, Pai. Faz-nos, ó Deus, ter a percepção do Teu Espírito Santo. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir Tua voz, entender a Sua vontade. Ajude-nos, Senhor, na hora de tomar as decisões. Ó Deus, que a nossa vida possa ter um impacto, Senhor, nesta geração. Um impacto positivo, Senhor, de unidade, de perseverança, de fé, de sermos exemplos, ó Pai. São estas coisas que a salvação nos trouxe. Ó Deus, em nome de Jesus, dai-nos a alegria, o prazer de Te servir, este coração voluntário, disposto, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor já conquistou, nós já desejamos viver isso. Agora realiza em nós, Pai, esta obra, como o Senhor disse que faria. Nós confiamos em Ti, Pai. Por isso estamos aqui dizendo, cumpra-se em nós a Tua vontade, esse desejo que o Senhor tem colocado em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus esteja ao teu lado, que o Senhor te conduza em vitória, em nome de Jesus.